guys and girls, how are you? Como vocês estão? I hope you are all fine. Espero que vocês estejam bem, vocês e a família de vocês. So, welcome to our English class number 16. Bem-vindos à aula 16. We're going to talk about persuasion, sobre persuasão. Os objetivos propostos para esta aula são expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos, considerando o contexto e os recursos linguísticos e paralinguísticos. Então vamos lá! Nós vamos falar de persuasão e argumentação de novo, só para lembrar você. What is persuasion? As we already studied before, persuasion is the action of making someone believe or coming to believe in something. It's also the action of convincing someone about something or changing the person's behavior and or opinion. Não pule a leitura da língua inglesa, ela é muito importante para você. Vamos para saber o que é estudo. O que é persuasão? Como a gente já estudou anteriormente, a persuasão é a ação de fazer com que alguém acredite ou passe a acreditar em algo. É também a ação de convencer alguém sobre alguma coisa ou fazer com que essa pessoa mude de comportamento ou de opinião. Eu vou passar para essa pessoa informações que eu quero que ela mude. Eu vou fazer com que ela pense a respeito da opinião dela e vou persuadir a que ela mude de opinião, com todos os fatos que eu apresentei. What is argumentation? Argumentation is the act or art of arguing or debating, presenting and contrasting reasons that, through logical reasoning, lead to a conclusion. Então, a argumentação é o ato ou a arte de argumentar, de debater, apresentando e contrastando razões que, através do raciocínio lógico, leve a uma conclusão. Então, eu vou jogando argumentos junto com a minha persuasão, vou lançando argumentos para que a pessoa entenda o meu ponto de vista e se ela vai concordar com ele ou não. Depois de rever os significados de persuasão e argumentação, leia o texto sobre o uso de uniforme nas escolas, como base para o estudo da elaboração de textos, expressando pontos de vista, argumentos e contra-argumentos quanto ao tema. Esse tema sempre foi muito debatido, você pode imaginar. Alguns concordam com o uso do uniforme, outros não. E isso não é só aqui no nosso país, o mundo todo fala sobre isso. Então, vamos lá, vamos ver se você vai concordar comigo ou não. No meu texto de hoje, eu só vou dizer o que é bom para o uso do uniforme. Eu não vou ter contras ainda, eu vou só os prós. E aí, vou lançar. O seguinte, que nós vamos tratar novamente de persuasão, nós vamos jogar o contraponto, porque não seria ideal o uso do uniforme. Nesse primeiro momento, o ideal. Então, vamos lá. Não esqueça que você precisa ler sim. E use a sua ferramenta de ajuda para a tradução se você achar necessário. What's the point of a school uniform? You might hate your school uniform, but I think it's there for good reason, says 15-year-old Chloe Spencer. Então ela diz assim, você deve odiar o seu uniforme, mas existe uma razão para ele estar lá, não é verdade? Foi isso que ela disse, e uma boa razão, a good reason. A shirt, tie and blazer may not be the ingredients for my favorite outfit, but if I were given the choice, I wouldn't throw away the idea of school uniform. Wearing a uniform is a badge of pride, creates an identity for a school, and it is an important part of being a school student. Então, uma camiseta, uma gravata e um blazer podem não ser os ingredientes para a minha
roupa daquele dia favorita. Porém, se me fosse dada a escolha, eu não escolheria jogar fora a ideia do uso do uniforme. Usar uniforme é uma questão de orgulho. Ele cria uma identidade para a escola e também é importante parte para o estudante desta escola. Uniforms show that you are part of an organization. Wearing it says we're all in this together. Jason Wing, head teacher at the Neil Wade Academy in Britisshire, says. Então, o uniforme mostra que nós somos partes de uma organização escolar. Usar o uniforme quer dizer que todos estão juntos para a mesma intenção. Todo mundo está junto nessa. Disse então o Jason Wing, que é da escola de Britisshire, ok? Opa! A school uniform teaches students to dress smartly and take pride in their appearance. Hallett says, uniforms help students to prepare for when they leave school and may have to dress smartly or wear a uniform. O uniforme escolar ensina os estudantes a se vestir mais inteligentemente e traz um orgulho para a sua aparência. A Howlett says, ela diz que o uniforme pode ajudar os alunos a se preparar para quando eles deixarem a escola e que eles possam também aprender a se vestir de forma inteligente ou ainda usar um uniforme depois da saída da escola, num trabalho, numa empresa ou mesmo em outra instituição que exija o uso do uniforme. Some people believe that a school uniform can improve learning by reducing distraction, sharpening focus on schoolwork, and making the classroom a more serious environment, allowing students to perform better academically. Algumas pessoas acreditam que o uniforme escolar pode melhorar o aprendizado, reduzindo a distração. Afinal de contas, todos estão iguais dentro da sala de aula. Também deixando claro o foco no trabalho escolar e fazendo a sala de aula um lugar mais sério. Não que nós não vamos ter brincadeiras, mas ele vai tornar mais igualitário, permitindo aos alunos terem uma performance muito melhor, porque eles estão deixando de lado outros assuntos relativos à roupa. Perhaps most importantly, a uniform means students don't have to worry about peer pressure when it comes to their clothes. When everyone is dressed the same, worrying about what you look like isn't so important. Então, talvez a parte mais importante do uniforme é que ele significa que os alunos não têm que se preocupar com a casca que a gente fala, não é? Que seria então a nossa roupa, com essa pressão, porque eles vêm com o uniforme. Quando pessoas se vestem do mesmo jeito e se preocupam, não se preocupando apenas com o que elas estão parecendo, isso não é tão importante. There is no competition about being dressed in the latest trend, which would put a great deal on financial pressure on students and parents. Então, não há competição em como elas estão vestidas, se um está melhor, se um está não tanto, se um tem roupas de marca, outros não têm, e vestidos na última moda. Isso melhora, inclusive, a questão financeira para os pais, não é? Que não precisam comprar tanta roupa. Até porque, quase esqueci de comentar, na idade em que vocês estão, vocês percebem o crescimento de vocês de um ano para o outro. Várias roupas que vocês usaram no inverno passado, esse ano elas até servem no corpo, porém estão curtas na manga ou nas pernas, não é verdade? Então, essa mudança repentina que acontece com os corpos de vocês nesse momento, ajuda os pais de vocês com o uniforme, porque eles sabem que no próxima estação terão que comprar novamente roupas. Essa questão financeira
bullies have no one less target for their insults. It's hard to make fun of what someone is wearing when you're dressed exactly the same. Até o bullying que se comete com as pessoas acaba diminuindo um pouco, porque como diz aqui, como a gente vai fazer graça de alguém que está vestido do mesmo jeito que você, que está quase igual? Although wearing a school uniform is less expensive than buying a whole wardrobe of outfits, uniform can be still pricey. Então, volta novamente a questão. Vestir um uniforme é menos do que comprar para cada dia da semana. My uniform might not be what I would wear in my own time, but it gives me a sense of belonging, takes away the pressure of what to wear, and deters the bullies. School uniform isn't fashionable, but that's exactly why I think it should be here to stay. Então, o uniforme pode não ser a roupa mais bonita que a gente queira estar usando naquele momento. Porém, ele dá um senso de pertencer a alguma coisa, de fazer parte e tira a pressão de usar outras roupas e principalmente que usa-se contra o bullying, certo? O uniforme escolar, ele não é fashion, ele não é da moda, não é o mais bonito de todos. Mas é exatamente por isso que a pessoa acha, que disse isso, que ele tem que estar lá. Então, o texto informou sobre as vantagens de se usar o uniforme na escola. A gente não viu nenhum contraponto. Então, porém, você pode perceber que não houve um contra-argumento informando as desvantagens do uso do uniforme na escola. Então, para elaborar um texto com todas as informações necessárias, existe a necessidade de contra-argumentos que levam o leitor a opinar a favor ou contra uma informação. Então, para o início da elaboração do texto, a gente pode ter os seguintes passos. Então, olha lá. Nós vamos orientar o leitor, orientate the reader. Depois, identify the focus or the purpose. Vamos identificar o propósito. O que nós queremos aqui? Informar. Nesse momento, a gente só informou o que seria bom a respeito do uso do uniforme. No próximo texto, nós precisamos colocar os contra-argumentos, que seriam os contras, não é? Outline scope. Então, eu tenho um esboço do meu propósito. Eu vou começar a fazer um rascunho, eu vou jogar as minhas ideias para montar o texto. E depois nós temos state thesis, que é formular a minha tese, formular a minha opinião, ok? Depois, então, temos o desenvolvimento, body, que seria o corpo do nosso texto, topic sentences, que são as frases tema, certo? Depois, supporting details, for, prós. Então, nós vamos agora detalhar o apoio, nós vamos ver o que é pró, o que está certo, não, o que nós pensamos que seria o certo sobre isso. Details, supporting details, então seriam os contras, que a gente não fez nesse texto, que vai aparecer depois. Eu tenho que também colocar os contras, senão vai ficar uma coisa desigual. E depois, concluding sentences, que são as frases conclusivas, ok? Don't forget to look for real information to persuade your reader. Olha que importante. Não se esqueça de procurar informação real para persuadir. Fake news, nós sabemos que está cheio por aí. A gente precisa saber o que é verdade. Eu não posso colocar apenas o que eu acho, que é a minha opinião, não um fato. A gente já estudou sobre isso. Nós precisamos sim ter informações concretas. Nós não queremos enganar ninguém, nós queremos que seja justo. Tenha em mente que os seus principais pontos são baseados em dados de pesquisa. Não foi inventado, são fatos comprovados. Dê pelo menos 2 exemplos baseados em porcentagem, estatísticas, palavras de especialistas e etc. A gente precisa ter uma fonte confiável. Não se esqueça de dar exemplos de ideias opostas. Olha lá, a gente não falou a respeito
do que seria contra o uso do uniforme aqui. Use, mas porém, há outros conectores também. Use mas, porém e outras palavras que vão conectar a sua frase a outra, para mostrar pontos de vista diferentes. E apresente o seu ponto referindo-se ao que já havia sido dito, certo? Eu sei que essa aula é um pouquinho mais pesada. Se você precisar parar e descansar um pouquinho, não tem problema. Faça isso. É bem importante. I hope you have enjoyed the class. Espero que você tenha gostado. E don't forget to do your homework. Não se esqueça de fazer a sua tarefa. Ela é muito importante para a gente poder gravar tudo que nós vimos aqui no nosso material, ok? Thank you very much. I see you in the next class. Vejo você na próxima aula. Bye!